Boa noite. Eu trouxe aqui 5 dicas para você que vai fazer o vestibular da FATEC amanhã. 5 dicas que vão servir para qualquer prova de matemática que você realizar na sua vida, tá? Primeira dica é a dica que você precisa destacar. Quando você estiver lendo a questão de matemática, não pensa apressadamente, olha, eu tenho pouco tempo, eu não quero perder tempo com essa questão, eu não sei resolvê-la, nem vou tentar. Não pense assim. Primeira leitura da questão do enunciado, você vai destacar os termos que são importantes. Importantes, né? Segunda dica, você vai organizar os dados que você destacou. Procure números, operadores matemáticos, destaca tudo e organiza esses dados. O que eu vou precisar no primeiro momento, o que eu vou precisar no segundo momento. São as 2 primeiras dicas que a gente precisa para resolver uma questão de matemática. Terceiro passo, observar. Tem informação que às vezes parece que é demais, mas é porque às vezes a questão ela exige vários passos. Então, você precisa estar atento. Nesse terceiro passo, que é observar, é ver que dados eu vou usar no primeiro e segundo momento. E esse observar é o que a questão está me pedindo exatamente. Em quantos passos eu vou chegar a esta resposta? E o quarto passo é efetuar, resolver, calcular o que se pede. Efetuar é um passo que você, depois que você observa, né, que você organiza, que você destaca, observa e organiza, você já é capaz de efetuar. Efetuar é a matemática propriamente dita, né, gente? Até agora a gente estava falando de interpretação. Pois é. E o quinto e último passo, verificar. Verificar por quê? Porque eu preciso voltar ao enunciado e ver o que a questão está me propondo ou o que ela está me pedindo. Porque, geralmente, entre as opções eu tenho os distratores, que são as respostas erradas. E erradas de propósito. A maioria delas servem para distrair o aluno, tá? Distrator mesmo. Então, se você está atento, seguiu esses 5 passos, né? Os 5 passos do que para você resolver uma questão, você não vai errar essa questão, tá? Muito atento. Geralmente as primeiras opções, a gente desconfia delas. Mas se você tiver certeza do que você está fazendo, você não vai ficar pensando nas opções. Não vá para as opções. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Essas são as 5 dicas que eu tenho lá no meu blog, Anália Freitas, tá? A Prova Mais Concursos. Você vai ter essas 5 dicas. Tenho também lá no meu aplicativo Matemática Fácil. E você vai poder assistir as nossas videoaulas. Leve esses 5 passos para a prova. Tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Tchau, tchau. Questão de equação do segundo grau para vocês de uma forma bem simples. Ele traz, na questão 47 da prova da ETAM, a seguinte proposta. Vocês observarem, eu tenho a questão, ele diz, na questão 47, que a equação x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0 possui 2 raízes reais. Quer dizer isso? Raízes são respostas, né? E como a equação é de terei realmente duas raízes reais, 2 respostas dentro do conjunto dos números reais. Tá? E essas raízes reais, ele me diz
que uma é M e a outra é N. E ele me traz mais uma informação. Ele me diz que no final, quando eu encontrar o M, eu tenho que somar 5 e o N também somar 5 e multiplicar essas duas. E eu vou achar a resposta. Bom, como que eu faço isso? Simples. Primeiro eu vou encontrar essas raízes reais em N. Tudo bem? Você que não está ao vivo pode assistir essa aula antes da prova, tá bom? Vai estar disponível aí no YouTube. Bom, para eu encontrar as raízes reais desta equação, eu tenho que lembrar de duas formulazinhas básicas. A fórmula do delta, né? Delta é aquela letrinha grega, né? B ao quadrado menos 4AC. E, professora, vou precisar disso? Vou. Eu tenho que lembrar que uma equação do segundo grau ela é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c, né? Sendo que o a é o coeficiente dominante ou coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado. O b é o coeficiente numérico que acompanha o x e o c é o termo independente. Vem sozinho, não vem acompanhado de incógnita. E as letras são as incógnitas. Ou variáveis. A gente precisa saber esses termos. Na prática, a gente só precisa localizá-los, né? Não precisa. Então, quem é o meu B? O meu B, ó, é o 4. 4 elevado ao quadrado. Menos, esse 4 é da fórmula. 4AC. Quem é o meu A? É 1. Então, vezes 1 vezes C, que é menos 1. Lembrando que esse meu termo independente, ele tem um sinal, que é o sinal negativo que acompanha. E a gente não pode deixá-lo de lado, tá bom? Então, vamos resolver? 4 ao quadrado, 16. Ó, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Menos, com mais, menos, com menos, mais 4. Então, o meu delta é 20. Poxa, mas o meu delta é 20. Eu não vou encontrar uma raiz quadrada exata de 20. Isso pode complicar um pouquinho a minha vida na hora da prova. E eu vou desanimar? Não, eu não vou desanimar. Eu vou lembrar de todos aqueles conteúdos e conceitos que eu vim estudando do 7º, do 8º ano, fatoração, radiciação. Tudo isso vai ser cobrado em uma única questão e você tem que estar afiado. Então, vamos revisar? Então, vamos. É 20 e eu sei que eu vou precisar racionalizar. Racionalizar não, perdão. Fatorar este 20. Olha, vai cair aqui de uma forma bem... Todo mundo aproveitar esse ponto. Isso é 20. Tá? Delta 20. Então, o meu Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, tá? X é igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Quem é o delta? O delta é aquele 20 que eu calculei. E eu vou ter que extrair a raiz quadrada dele. Mas não vou extrair a raiz exata. Vou pelo método da fatoração. Então, menos B, o B é 4. Aqui vai ficar menos 4, que é o menos da fórmula. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta deu 20. Sobre 2A. E o meu A é 1. 2 vezes 1. Menos 4 mais ou menos sobre 2 vezes 1, 2. E aí?
Raiz quadrada de 20. Como eu faço? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Fatorar o 20. Costumo dizer para os meus alunos do 7º ano, do 6º, né, que já aprenderam a fatorar, mas no 7º, lembrar dos números primos. Então, o menor número primo é o 2, e é o único par que é primo. Então, 20 por 2, né, porque o 20 é par, eu posso dividir por 2. 10 por 2, 5 por 5, 1. Então, na verdade, a forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 5. Então, se eu escrevo isso dentro da raiz, o que acontece? Este 2 do expoente pode ser cortado com a raiz e esse 2 fora da raiz. O 5 permanece, porque ele não está sendo elevado ao quadrado. Então, vou ter aqui mais uma etapa, ó. X é igual a menos 4, mais ou menos 2 veio para fora, o 5 ficou dentro da raiz, sobre 2. Acontece que eu tenho dois termos sendo divididos por 2 e eu não tenho como somá-los ou subtraí-los. Então, eu vou simplificar. Como aqui é uma adição ou subtração, porque eu tenho duas raízes, eu vou ter que simplificar tanto 4 quanto 2 por 2. O 4 por 2 é 2 e o 2 por 2 é 1. Então, de uma forma bem simplificada, eu tenho menos 2 mais ou menos 1 raiz de 5, ou simplesmente raiz de 5. Tá? Aqui eu tenho duas raízes, que lá no enunciado ele disse que chama m e n. A raiz m é menos 2 mais raiz de 5. Já a raiz n é menos 2 menos raiz de 5. Bom, confuso, né? Muita informação. Eu deixei essa questão para a véspera de propósito, porque ela traz muitos conteúdos que a gente foi construindo durante essas videoaulas. Vocês podem assistir todo o conteúdo do 7º, do 8º, espero que vocês tenham assistido, né? Que vem trazendo essas revisões, não cair numa única questão. Então, com essas duas últimas informações, a gente retoma o enunciado. Ele quer que a gente multiplique essas raízes, e essas raízes, né, essas respostas da equação de segundo grau, não são exatas. E ele ainda fala, ele não quer que eu multiplique só as raízes. A gente retoma o enunciado e ele traz a seguinte proposta. Ele diz para mim lá no enunciado que m mais 5 vezes n mais 5 é igual à resposta que eu estou procurando lá entre as opções. M não é menos 2 mais raiz de 5, que eu vi, ó, deixei aqui embaixo para a gente confirmar. Mais o 5 que ele propôs. O n é menos 2 menos raiz de 5 mais o 5 que ele também propôs. Agora eu já posso apagar aqui e organizar a minha vida. Bom, até esse momento, a gente reviu vários conteúdos matemáticos. Não é mistério nenhum. Mas a questão em si, ela só quer isso, essa solução. E essa solução não depende de tantos conteúdos, né? Os conteúdos a gente vai construindo aos poucos. Então aqui, ó, ele pegou. Vou pegar o menos 2 com mais 5, porque eu não vou fazer essa raiz quadrada de 5 por aproximação, porque as respostas que estão nas opções não me dá uma possibilidade de uma raiz quadrada por aproximação. Dá só números inteiros. Então,
Para que eu vou solucionar essa raiz quadrada? Não tem função, né? Menos 2 com mais 5, mais 3, mais raiz de 5 é repetido. E aqui, ó, menos 2 com mais 5 novamente, mais 3, mais raiz de 5. E agora, multiplicação, tá? E a gente vai pela propriedade distributiva, né? Vamos distribuir 3 vezes 3, depois 3 vezes 5. 5 vezes raiz de 5 vezes 3 e raiz de 5 vezes raiz de 5. Vamos lá, todas as parcelas. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Ah, perdão. Aqui é menos tudo. Aqui, ó, a gente só tem que repetir, tá? 3 vezes 3, 9. 3 raiz de 5. Então, aqui é menos. Raiz de 5 vezes 3 é mais 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, mais com menos, menos. Raiz de 5 ao quadrado. E aí? Um é negativo, outro é positivo. Posso eliminar um com o outro. Olha que legal. Não vou precisar calcular. E vou cortar a raiz com o expoente. Então, fica 9. A raiz, 5 vem para fora. 9 menos 5. 4. E 4, salvo engano, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, é a resposta da letra A. Ah, professora, eu ia chutar. Será que vale a pena? Você pode perder a sua vaga chutando essa. 6 da prova da ETAM, a mesma banca que vai organizar o concurso do vestibular da FAETEC de 2017, né? Para o curso técnico. Então, essa questão 46, nós vamos trazer aqui a proposta da questão. São as relações métricas no triângulo retângulo. E eu vou disponibilizar para vocês as fórmulas aqui no blog, tá bom? Vou deixar o link para vocês. Então, a questão proposta é: a figura a seguir representa um triângulo retângulo, retângulo em A. Então, ele é retângulo aqui, ó, neste cantinho aqui, tá vendo? Neste ângulo A, ele mede 90 graus. Ele traz uma outra informação. Ele diz também que de A até H eu tenho 5 decímetros. De A até H, 5 decímetros. Aí ele vem novamente com outra informação. De B até H, tenho 2 decímetros. A primeira relação métrica, e é a que nós vamos usar nesta questão, é a relação da altura com as projeções M e N. Eu tenho aqui a projeção M e a projeção N, como se fosse uma sombra projetada deste cateto sobre essa parte da hipotenusa e a sombra deste cateto sobre essa parte na hipotenusa. Então, tenho a sombra, a projeção do cateto AB, que é M, e a projeção, que é a sombra do cateto AC, que é N. Então, essa primeira relação diz que o quadrado da altura é igual a projeção M vezes a projeção N. E quais informações eu tenho aqui no momento? No momento eu tenho o H, que é a minha altura, tá vendo? De A até H eu tenho 5 decímetros. Isso aqui é a altura. Esse H é de altura, tá, gente? Não é de hipotenusa, não. O meu H, que vai ser 5. E tem o lado BH, que é a projeção M. 2 vezes N. Vamos resolver. 5 ao quadrado, 25. 2N
Vamos aproveitar o cantinho aqui, ó. 2n igual a 25, posso escrever dessa forma. N é igual a 25 sobre 2. N é igual a metade de 25, tá? Metade de 25 é 12,5. Aí, a questão propõe o seguinte. Ele quer saber qual é a medida do lado BC. Qual é a medida do lado BC? Eu sei que de B até H, ó, é BH mais HC. Eu sei que de B até H me foi dado 2. E o HC nada mais é que meu N, que eu calculei aqui, ó. Esse é o meu N, HC. Então, 12,5. 12,5 mais 2, 14,5. E se a gente volta, as opções da questão era a letra A que trazia esta resposta, esta opção. Então, a gente vai ficando por aqui, mas vou deixar no blog para vocês todas as relações métricas no triângulo retângulo. Não estudem só o famoso teorema de Pitágoras, tá? Porque ele não resolve todas os problemas que surgirem. Nós vamos ver todas as projeções, vou deixar para vocês as fórmulas bem resumido aí. Tchau, tchau, boa sorte. Olá, pessoal! Vamos deixar claro alguns conceitos. Então, as projeções sobre a hipotenusa. Se eu olho esse triângulo aqui, eu consigo identificar quais são os catetos e qual é a hipotenusa? Geralmente, gente, isso sempre vai acontecer, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, neste triângulo aqui, eu tenho um ângulo reto e a hipotenusa é meu lado oposto ao ângulo reto. Esta hipotenusa, ela é a medida maior do triângulo. Então, eu normalmente chamo ela de A, não uso H. O H eu uso para altura, né? E chamo os outros dois lados de B, os catetos, né? O que a gente conhece é o teorema de Pitágoras. Eu sei que a relação entre A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas o que eu preciso observar é um pouco além. Eu tenho algumas relações básicas, né? Na verdade eu tenho 3 projeções sobre a hipotenusa que eu preciso considerar, que é o quadrado da medida da altura. Aqui eu tenho uma altura H, não hipotenusa, tá? O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto, ou seja, a multiplicação das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Estes são os catetos. A projeção deles sobre a hipotenusa, ou seja, a sombra, tá vendo? A projeção desta sombra sobre a hipotenusa. Então, a relação que a gente vai ter é que a altura ao quadrado é igual ao produto destas projeções, a multiplicação destas projeções. Uma segunda relação que a gente consegue perceber dessa projeção sobre a hipotenusa, esse aqui é o famoso teorema de Pitágoras, né? Agora, essa aqui é a primeira relação de projeção sobre a hipotenusa. A segunda relação que a gente consegue perceber é que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida de sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa pela medida da hipotenusa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar esse cateto aqui, olha, o quadrado dele vai ser igual a N vezes A. Eu posso pegar também o outro.
o quadrado do outro cateto é a projeção vezes A, que é a hipotenusa. Essa é a segunda relação, tá? Nós vamos ter também uma terceira relação. A terceira relação, nós vamos aproveitar o cantinho aqui, ó. O produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura que lhe é relativa. Ou seja, se eu pegar e multiplicar os catetos, B vezes C, eu vou ter a relação igual a hipotenusa vezes a altura. Então, em algumas situações, essa terceira relação pode ser aplicada. Nós vamos deixar o link do blog, onde nós vamos demonstrar como que isso ocorre e por que que essas fórmulas foram demonstradas e como que elas podem ser aplicadas em provas, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau. A aula é com conteúdo para o vestibular da FAETEC. Trouxe para vocês aqui uma questão da ETAM, da Escola Técnica do Arsenal da Marinha, para acesso, que foi realizado em 2016, da mesma banca Selecom que vai realizar o vestibular da FAETEC 2017.2. Então, é uma questão bem simples. O conceito é um conceito de 8º ano que abrange operações e propriedades de potências, e a gente vai tentar resolver da forma mais simples possível. Eu tenho aqui, considere 2 elevado a 25 igual a x, o valor de 8 elevado a 10 é igual a, e tem as opções 14x, 8x, 16x e 32x. Então, para início de conversa, podemos observar o seguinte: esse 8 elevado a 10 vamos deixar esses dados aqui que nós vamos precisar. 8 elevado a 10 pode ser reescrito de outra forma. De que forma? 2, o 8, né? Nada mais é que 2 ao cubo. Opa! 2 ao cubo. 2 elevado a 3. A terceira potência ao cubo, né? 2 ao cubo. E aqui eu já tenho um expoente 10, que era próprio aqui. Eu costumo dizer para os meus alunos que o parênteses me ajuda aqui, porque eu vou saber qual a propriedade que eu estou aplicando. Potência de uma potência, eu vou multiplicar. Então, eu vou repetir a base 2 e multiplicar os expoentes. 2 elevado a 30. Só que 2 elevado a 30 pode ser escrito também como 2 elevado a 25 vezes 2 elevado à quinta. Porque isso aqui é um desdobramento que a gente poderia, por exemplo, ó, 2 elevado a 30 nada mais é que 25 mais 5, que é 30. Outra propriedade, na multiplicação de potências, repito a base e somos expoentes. Então, eu desdobrei, eu desmembrei essa expressão. Por que eu fiz isso desta forma? Porque 2 elevado a 25 é x. E 2 elevado à quinta potência é 32. Então, eu vou direto para a minha resposta. 32x ou x vezes 32. Isso poderia estar expresso de uma outra maneira? Sim, eu poderia ter logaritmo. Ih, mas isso é tão complicado, professora. Logaritmo de x na base 2 é igual a 25. Dizer que o logaritmo de x na base 2 é igual a 25 é a mesma coisa que eu pegar a base, elevar a 25 e dizer que é igual a x. Então, gente, embora essa questão não pedisse diretamente
o logaritmo de um y na base 2 igual a 30, ele, na verdade, estava pedindo essa propriedade. Logaritmo de y na base 2 igual a 30. Ele queria o valor do y, né? 2 elevado a 30 é igual a y. Por que eu trouxe dessa forma? Não quero complicar vocês. Com esta solução, vocês já encontram a resposta. Mas, se vir desta forma, vocês sabem que essa propriedade de potências, ela se refere a logaritmo, que é um conteúdo do ensino médio. Então, espero que essa dica seja rápida e eficiente para vocês. Tchau, tchau, até a próxima vídeo. Voltado para o ensino médio. Olha de que forma isso pode cair no vestibular. Então, vamos ver. Seja m sobre n a forma irredutível, né, a fração irredutível que representa a dízima 0,01212, né, indica o período, a soma de m mais n, ou seja, do numerador com o denominador é. E, professora, eu chutaria esta questão, não quero perder tempo, mas pensem bem. Se você sabe fazer isso, isso é conteúdo lá do 8º ano, você precisa lembrar para levar para a prova. Não toma tanto tempo assim e as suas chances de passar aumentam, porque se você chutar, nós temos aqui, ó, 4 opções e as nossas opções, se eu chutar, eu tenho 25% de chance de acertar, ou seja, correr o risco de ter 75%, né, de chance de errar. Então, eu não posso me dar o luxo de arriscar, né? Tanto é que matemática tem uma representatividade muito grande. Então, vamos ao que interessa. Vou deixar as opções aqui embaixo para a gente resolver. Como que eu faço dízima periódica? Eu tenho aqui o 0,01212. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou andar com a vírgula até a primeira repetição da dízima. Então, eu vou ter 12,12. Então, eu andei 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu vou ter 1, 2, 3. 1000F é igual a 12,12. Tranquilo? Depois, vou fazer uma outra forma, que vai até antes da parte periódica, que é o 0,12. Como eu andei somente uma casa decimal, vou ter um 1 acompanhado de 10, 10F. Vou colocar esse sinal de menos para cá. Aqui, 12 menos 12 vai dar 0, né? Vou cortar. 12 menos 0 é 12. 1000F menos 10F é 990F. Então, 990F é igual a 12. F é igual a 12 sobre 990. Mas essa é a forma irredutível desta fração, pessoal? Não é. Qual é a forma irredutível desta fração? Eu tenho que simplificá-la, né, até que ela não possa mais ser reduzida. Então, eu posso dividir o 12 por 2? Posso porque ele é par. 990 por 2? Também porque ele é par. Então, a gente nota aqui, ó, que envolve conceito de divisibilidade aprendido lá no 6º ano. E a gente tem que tentar revisar todo esse conteúdo para que vocês consigam chegar lá no vestibular com sucesso. Aconselho vocês a assistirem às nossas outras videoaulas, que explica detalhadamente todo este conteúdo. Então, aqui é por 2, os dois são pares. É por 3, por quê? 1 mais 2, 3. 9 mais 9, 18. Tanto 3 quanto 18 são divisíveis por 3. Então, se é por 2 e é por 3, é por 6. O critério de divisibilidade do 6 é quando o número é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, 12 por 6, 2. 990 por 6. Vou fazer aqui, ó, dividido por 6.
1 vezes 6 para chegar a 9,3. Vendo? 6 vezes 6, 36 para chegar a 39,3. 6 vezes 5, 30 para chegar a 30,0. 165 é o meu denominador. Opa, então agora ficou fácil, porque eu não posso mais simplificar. Eu cheguei na forma irredutível. Aqui eu tenho um número par, mas aqui no denominador não é par. Aqui é por 5, mas o numerador não é por 5. Então eu cheguei na forma irredutível. Isso aqui, ó, forma irredutível. Só que tem mais um detalhe. A questão queria que a fração que estava desta forma fosse solucionada somando o numerador com o denominador. Estava lá no enunciado, se você quiser voltar ao vídeo e observar esta com muita atenção. Então, eu tenho o numerador, que é 2, mais o denominador, que é 165. Então, a minha resposta é 167, alternativa A. Essa foi para vocês do 8º ano que vão fazer simulado e para você que está no ensino médio e vai fazer o concurso do vestibular para a FAETEC. Vou deixar lá no blog, é a questão número 44 da banca organizadora da FAETEC, da última provinha que foi feita, que está disponível no site. Vou deixar para vocês os links para vocês acessarem e em breve estaremos gravando novas videoaulas com mais conteúdo de acordo com as solicitações de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês entendam que o conteúdo de matemática ele tem que ser construído ao longo do prazo, para que você não perca nada e que leve isso até o vestibular ou o Enem. Um abraço, tchau, tchau. 55, que é sobre logaritmo, e eu não fiz nenhum vídeo sobre logaritmo, né? Então, é o seu tempo, vocês que estão estudando, que vão assistir esse vídeo, né? Que não estão aí ao vivo, mas que vão precisar desse vídeo sobre logaritmo. Então, logaritmo na prova da ETAM. Caiu de uma forma tão fácil que eu até fiquei desconfiada. Pois é, ele traz a função logarítmica desta forma. Ele traz f de x e fala que log de x na base 3 é igual a um valor que eu desconheço. Eu chamei logo de y, né? Estamos lá com as incógnitas, chamei logo de y. E ele me diz também que raiz cúbica de 9 é igual ao valor aí que eu estou procurando, né? Digamos assim, que é igual a x. Poxa, com essas duas informações meio desencontradas, como que eu resolvo? Maiane, essa é a questão 55 da prova da ETAM, tá? Depois, se você quiser dar uma olhadinha no enunciado, eu sei que você está aí assistindo. Vamos lá. Essa função logarítmica pode ser um vilão para a gente, mas ela é tão simples de resolver que é uma questão que é um pontinho a mais. Vale a pena fazer. Vamos lá, olha. Eu tenho a função log de x na base 3, que eu chamei de y, mas lá ele não chama de nada. E depois ele me dá a informação que a raiz cúbica de 9 é x. Mas o que é log de x na base 3? Eu pego esse número, elevo a esse e digo que é igual a esse. Lembra desse princípio básico? É 3 elevado a y, que é igual a x. Opa, então eu tenho uma certa semelhança com isso daqui, que é a raiz cúbica de 9. Mas a minha base aqui é 3, eu preciso ter uma base 3. E o 9 nada mais é que 3 ao quadrado, né? Então vamos lá.
raiz cúbica de 9, 3 ao quadrado, igual a x. Como que eu faço essa representação? Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Nada mais é que 2 elevado, ó, 2 sobre 3. 2/3 é o meu expoente, porque o 2 que está no expoente passa para o numerador e o 3 que está no radicando é o meu denominador, 2/3. Então, eu tenho isso aqui igual a x. Então, quem seria o meu y? O meu y é o expoente, olha. Meu y não está no expoente? O meu y, ou o valor que eu preciso encontrar, é o expoente do 3, que é 2/3. E é a opção que está na letra C, da questão 55 da prova da ETAM, da prova da banca Selecom, que essa banca não é muito conhecida, né? Eu sei que tem muito conteúdo bom que você pode assistir com questões resolvidas da FAETEC, mas voltando a lembrar que é a primeira vez que a Selecom faz essa prova e essa matéria vai ter muito a ver com a de outras bancas. Então é bom que você refaça as questões, se permanecer dúvida, a gente vai estar aqui para poder tirar. Se tiver mais alguma questão que você quiser que resolva, ainda vou estar aqui para poder fazer os comentários. Mas eu sei que também você já deve estar cansado, deve estar querendo dormir, tirar aquela noite de sono aliviada, tranquila, e vai com fé que a vaga já é sua, você está aí com muita perseverança, não vai desistir, né? Então, essa foi mais uma dica que eu não podia deixar de falar, porque logaritmo muita gente desanima, e na verdade é uma função muito simples, tá bom? Beijo, tchau, tchau, boa sorte, sucesso na prova amanhã.